Boa noite, amada igreja. Boa noite, meu irmão e minha irmã, que está aí em casa, no seu lar, no seu aconchego, e receber a mensagem do Senhor, participar desse culto online e não deixar em momento nenhum de congregar conosco. Estaremos no culto, no nosso templo, na igreja, ansiosos para que essa vacina chegue a todos e que possamos compartilhar da alegria de estarmos novamente juntos dentro do templo do Senhor. Convido os irmãos a orarmos e em seguida estaremos lendo apenas o versículo 2 do capítulo 42 de Jó, em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela vida da minha família, Senhor Deus, te agradeço pela minha casa, pelo meu trabalho. Em nome de Cristo Jesus, tudo isso está nas mãos do Senhor. Te agradeço porque o Senhor me colocou como líder dessa família. E eu lhe peço que me ajude a conduzir essa família, essa casa, Senhor Deus, este trabalho, que seja para a honra e glória do Senhor, que seja para glorificar o nome do Senhor. Peço, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que abençoe a vida dos meus irmãos que estão aí nas suas casas, Pai. A vida de cada irmão, Senhor Deus, da Igreja Presbiteriana Água Viva, Senhor Deus. Todos os irmãos das igrejas presbiterianas, Senhor Deus, das igrejas amigas, das igrejas que estão neste nosso país, Senhor Deus, seja ela qual for, Pai, que derrame bênção na vida de cada um, Senhor Deus, que haja prosperidade, Senhor Deus, tanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida de saúde, Senhor Deus, tanto na sua vida profissional e financeira, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu lhe peço, sejamos abençoados, porque cremos no Deus poderoso, cremos na Tua palavra, no Teu poder, na Tua presença ao nosso lado, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Jó 42, versículo 12 diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Somos capazes de compreender de que tudo acontece dentro da estrutura da sabedoria do poder de Deus? Somos capazes disso? Jó passou por tudo isso. Jó antes não entendia, mas depois da sua experiência que teve com Deus, ele entendeu que nada sai do controle de Deus, que tudo acontece dentro dessa estrutura e sabedoria do poder de Deus. Jó viveu toda essa experiência com Deus e aprendeu a não questionar o governo de Deus neste mundo. Temos que aprender isso também, meus irmãos. Aprender e entender e não questionar o governo de Deus. Ele é o melhor governo para a minha vida, para a sua vida, para a vida do nosso bairro, da nossa igreja, da nossa cidade. Devemos clamar a Deus, pedir que o Espírito Santo do Senhor domine esses nossos governantes, que eles se rendam aos pés do Senhor para conduzir o nosso país, a nossa cidade, debaixo das asas do Senhor. Porque eu acredito que todos estão ali porque está tudo dentro da estrutura do governo do nosso Senhor. E temos que aprender, assim como Jó, submeter a Deus e reconhecer que Deus sabe sim, sabe melhor. E assim nós também devemos acreditar e aprender com essa lição que Jó deixou aqui. Saber que tudo está nos planos do Senhor. A minha vida, a sua vida, o meu trabalho, o seu trabalho, a nossa vida de igreja, a nossa vida espiritual. Tudo está dentro da estrutura do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, peço compreensão na minha vida, na vida dos amados irmãos, e que devemos buscar, sim, entender o que Deus tem para nós, entender os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, como fazer, como caminhar dentro dos planos do Senhor para as nossas vidas. Porque às vezes isso sai do controle, às vezes
lamentamos porque não tivemos aquilo que desejamos, ou às vezes queremos algo muito maior que as nossas mãos não podem alcançar. Mas talvez aquilo que é grande demais é o que Deus também tem para nós, mas que devemos caminhar passo a passo. Que Deus nos dê essa sabedoria de recebermos essa bênção, de podermos alcançar essa bênção, mas de passo em passo, dentro da palavra, dentro das promessas do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Em remissão dos pecados, possamos orar e colocar na presença do Senhor aquilo que não agradou a Ele, em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, perdoe dos nossos pecados, Senhor Deus. Afaste-nos dos nossos pecados, Pai. Que possamos estar distante daquilo que não agrade ao Senhor. Perdoe, Pai. Limpa as nossas almas, Pai. Limpa as nossas almas, que possa estar alvo como a neve, Senhor Deus. Que o Espírito do Senhor, a mensagem do Senhor, as palavras do Senhor, sejam o que ocupam as nossas mentes, Pai, em nome de Cristo Jesus. E perdoe, Pai, perdoe se o pecado vier a nós e errarmos, Pai. Que estejamos prontos e firmes para receber e não nos vitimizarmos, Pai, e sim recebermos a punição devida, Pai, em nome de Cristo Jesus. Mas para que essa punição não venha, clamamos ao Senhor que nos afaste do pecado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que possamos louvar e adorar ao nosso Senhor Deus, que possamos cantar louvores juntamente com o Manuel aí, alegrar os nossos corações, nos alegrarmos grandiosamente e nos prepararmos para o sermão do pastor, em nome de Cristo Jesus. Tenhamos uma semana abençoada, tudo aquilo que for bom e agradável, louve ao Senhor. Tudo aquilo que for edificante, louve ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero que valorize, né? O que você tem. Você é um ser muito importante para Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber
que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, né? Você tem valor, meu querido. Creia nisso, né? Você é muito importante para o nosso Deus. Seja agradecido ao Deus da minha vida, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém, né? Que o Senhor possa ser engrandecido a cada dia na minha vida e na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que Deus possa falar ao seu coração, seja qual for o momento que você estiver assistindo a essa mensagem, a essa breve meditação que faremos da palavra do Senhor. Para isso eu quero convidá-lo a acompanhar comigo, ou caso você tenha a oportunidade aí, Salmo 42, a partir do versículo 3. O texto diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Só até aí. Queridos, essa porção do texto sagrado aponta aqui o salmista pensando, né? Meditando sobre os sentimentos que haviam dentro do seu coração, sobre aquelas situações que o perturbavam,
sobre aqueles momentos de dúvida e de tristeza. Momentos aos quais eu e você estamos sujeitos ainda hoje. Quantas vezes não nos pegamos tristes? Quantas vezes não nos lembramos de coisas do passado que eram e que geravam muita alegria em nosso coração e que hoje não estão presentes? Quantos encontros familiares que já são hoje impossíveis, porque a morte nos privou desses encontros. Não posso deixar de pensar nos meus pais que já não estão presentes e de como eu gostaria de tê-los perto e de conversar e rir, brincar, comer. Em todas essas coisas, porém, o meu coração, a minha alma, precisam estar ancorados, apoiados, alicerçados na palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, aquela de onde eu extraio para a minha vida, para o meu cotidiano, para as questões da minha alma, tudo que eu preciso, tudo que é necessário, tudo o meu comportamento, toda a minha prática, ela deve ser extraída a partir da palavra de Deus. O texto que nós lemos, ele começa dizendo que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? É fato certo, é algo concreto, que temos vivido dias difíceis. É concreto afirmar que muitos de nós estão assim também perplexos diante de tantas notícias bombásticas, diante de tanta morte, de tanta informação, e dependendo do veículo de comunicação que te alimenta, dependendo do ambiente que você convive, trabalha e cria para si, aí sim você pode ainda estar ainda mais angustiado ainda. E qual é a resposta para isso? Qual é a situação? Porque esse versículo 3 aponta o salmista assim. E por quê? Porque ele estava se lembrando de coisas que ele já não podia mais fazer. Mas no versículo 4, ele apresenta uma situação que eu penso que é também uma saída para mim e para você. Versículo 4, ele diz, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. Derrame a sua alma. Aonde eu vou depois derramar minha alma, pastor? Aonde eu vou me colocar? Para quem eu devo falar? Para o Senhor. Derrame a sua alma na presença do Senhor. O Deus que pode todas as coisas. O Rei, o Senhor, o Magnífico, o acima de toda e qualquer comparação. O nosso Deus. Derrame-se na presença dele, apresente a ele esses sentimentos de tristeza, de confusão, de angústia. Apresente a ele, seja a de raiva, de impotência, de falta de capacidade, de estar perdido, medo. Apresente ao Senhor, derrame a sua alma diante do Senhor. Continuação do verso diz, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre os gentios, entre gritos de alegria, louvor e multidão. E aí, versículo 5, ele pergunta, por que estás abatido, a minha alma? Tim Keller, ele falando sobre isso, ele chama de autodiálogo. E nesse autodiálogo, ele também cita Martin Lloyd Jones, e ele diz que eles dizem que esse é algo
isso é algo necessário. Mas o que é o diálogo? Converse com você mesmo. Converse sozinho. Já se parou conversando sozinho? Já se parou? Já se pegou pensando e conversando com você mesmo? Já notou que há uma facilidade que você pode conversar sobre qualquer assunto, sem pudor, sem nada, sem medo? Você pode conversar com você mesmo. Porque nessa conversa você pode se chamar para o lugar certo. No primeiro, ele diz, derrame sua alma. Em segundo, ele diz, converse com você mesmo. Porque está abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. E ele aponta a saída. Primeiro, conforme eu falei, derrame a sua alma na presença do Senhor. Segundo, converse com você mesmo e volte a sua atenção, traga a sua memória, encha-se de esperança. E a continuação do versículo diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu auxílio e Deus meu, o nosso Deus, o nosso Senhor. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que vem ao nosso encontro, aquele que é o nosso auxílio, aquele que merece ser louvado, aquele que é digno de todo louvor e honra e glória pelos séculos dos séculos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que governa o mundo, aquele que tem tudo diante de si, que tem o poder para mudar qualquer situação, para mudar qualquer circunstância. O nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, seguindo a ideia do texto aqui apresentado, é primeiro, diante de uma situação de perplexidade, derrame-se diante do Senhor. Derrame a sua alma, os seus sentimentos. Aponte tudo o que você está vivendo e enfrentando e coloque isso tudo na presença do Senhor. Segunda coisa igualmente importante, segundo passo é caminhe com você mesmo, converse com você mesmo e coloque-se na direção do Senhor, na direção da esperança que só Ele pode dar. Terceiro, espere em Deus. Espere em Deus, o nosso Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o magnífico, o acima de qualquer comparação, o que está além de toda e qualquer coisa, o nosso Deus. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e aquele que pode mudar a sua situação, aquele que pode mudar aquilo que está te angustiando, aquele que pode gerar em seu coração, e somente Ele pode gerar a paz, a verdadeira paz, a paz que excede a todo entendimento, aquela paz que está presente no coração e na vida de todo aquele que é servo do Senhor. Quero lembrá-lo que o fato de ser servo do Senhor não vai lhe impedir de enfrentar lutas, de enfrentar desafios, de enfrentar dias difíceis, mas vai mudar o seu coração, a sua mente, e vai levá-lo na direção certa. Porque quem serve ao Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que enfrente muitas lutas, as enfrentará com paz, com alegria, com resignação, porque sabe que aquilo não é um fim, mas é um momento que está sendo vivido e que em breve, quando Jesus virá para voltar para buscar o seu povo, aí sim viveremos em paz e eternamente na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que agora enfrenta
luta, orar por você que agora enfrenta dificuldades, orar para você que tem dificuldades de se derramar na presença do Senhor, que tem dificuldade de conversar com você mesmo e colocá-lo na direção da esperança, e tem ainda maior dificuldade de crer na esperança que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Oro em favor dessa pessoa que nesse instante precisa de uma intervenção do Senhor. Guarde-a, proteja-a em nome de Jesus. Faça com que ela tenha coragem, Senhor, de se derramar diante do Senhor. Faça com que ela tenha coragem de, nas suas conversas consigo mesmo, no alto diálogo, poder colocar a sua expectativa e a sua esperança na direção certa, que é o Senhor. Ter esperança de que ainda o louvará, de que dias melhores virão e de que o Senhor fará algo extraordinário na vida deles, em nome de Jesus. Agora, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja com você não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrá-lo que a nossa EBF está começando, está prestes a começar. Participe. Coloque seus filhos para participar, seus sobrinhos, seus parentes, sua igreja. Não tem custo para você, não tem custo para sua família, e estará tudo disponível aqui no canal da Igreja Presbiteriana Água Viva. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, sua família, em nome de Jesus. Forte abraço a todos.